Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui a gente faz um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. A rodada encerrou-se, né? Ontem tivemos aí os últimos jogos, o último jogo, inclusive, o Vasco perdeu pro São Paulo, né? O Vasco que estava ali tentando se aproximar ali da nossa posição, o Fluminense que estava tentando retomar a sexta colocação, também perdeu. Então isso facilitou um pouco do Botafogo, mas aí já está permitindo, né, a aproximação do São Paulo ali na disputa por essas posições para a Libertadores. Pode ser a Libertadores diretamente para a fase de grupos, dependendo daquilo que ocorrer, né, durante as outras competições, como a Copa do Brasil, como a Sul-Americana, como a Libertadores, ali tudo vai influenciar no número de vagas para times brasileiros na Copa Libertadores. Então nós estamos ali naquela situação. E aí eu quero lembrar e quero retornar lá em 2023. Lá em 2023 eu falava num determinado momento do campeonato, eu falava, cara, de acordo com nossas atuações, né, de acordo com os nossos adversários, muitas vezes é melhor empatar do que perder. Não vamos nos desesperar. Isso ainda era lá no começo. Nós sofremos aquela derrota para o Palmeiras, né? Aquela derrota vergonhosa que nós sofremos para o Palmeiras, mas outros adversários tão importantes quanto o Palmeiras viriam pelo caminho, porque aquela partida era no máximo na quinta rodada, estava pelo menos ali na quinta rodada. Depois nós enfrentamos, você vai lembrar disso, nós enfrentamos o Vasco, perdemos, nós enfrentamos o Grêmio, perdemos. Nós perdemos muitos jogos. Atlético Mineiro, se não me engano, perdemos. Corinthians perdemos, até que teve aquela expulsão do jogador do Botafogo. Eu agora não consigo lembrar quem foi. Eduardo, se não me engano. Acho que foi o Eduardo, entrou com o pé alto. Não sei se vocês vão se lembrar, lá em 2023. E eu falava, cara, às vezes é melhor empatar. Nessa circunstância que o time está, é melhor empatar do que perder, porque você vai somando pontos. E se o Botafogo conseguisse empatar aqueles jogos, por conta da diferença de pontos que teve entre o Botafogo e o Palmeiras, que foi o campeão daquele ano, cara, talvez a gente tivesse sido até campeão. Tivéssemos sido campeão mediante a vários empates. É claro que no campeonato inteiro, vamos supor que você tivesse começado hoje o campeonato, né? Ou nessa semana, nós estivéssemos lá no primeiro turno ainda. Cara, no primeiro turno, o que acontece no início do campeonato? O empate é mau resultado. Por exemplo, é melhor você perder 3 pontos e ganhar 2, do que você empatar 2 e ganhar 1. Por quê? Porque com uma derrota e 2 vitórias, você faz 6 pontos. Com 2 empates e 1 derrota, você só faz 5. Deu para você entender? Então, no início do campeonato, é importante você vencer. É ruim você empatar. Mas no decorrer do campeonato, no segundo turno, já no final da temporada, muitas das vezes é melhor você não perder pontos do que você perder. Porque você pode empatar, como aconteceu com o Mirassol, nós empatamos, foi ruim, todo mundo queria ganhar, mas o time também não fez por onde, não tinha, nem merecia ganhar, correto? Mas o time não perdeu, então o time somou um ponto e jogou
para conta dos nossos ali competidores diretos ali por uma vaga. Ou seja, o Vasco perdeu e o Fluminense perdeu. Então o Botafogo somou um ponto, ultrapassou o Fluminense e o Fluminense que perdeu. Então melhor seria para o Botafogo empatar do que perder. Nesse caso aí. Agora nós vamos ter um jogo em casa. Contra o Vasco. O Botafogo não deve ter alguns jogadores por conta de suspensão, né? Por conta de lesão também, que o Botafogo tem muitos jogadores lesionados, mas o Vasco também vai sem os seus principais jogadores. O Nuno Moreira ganhou o 3º cartão, o Garoto, que é um excelente jogador ali da volância ali, o volante do Vasco, Cauã Barros também é um excelente jogador, levou o 3º cartão. Então o Vasco também vai ter as suas dificuldades. O Vasco já vai ter as suas dificuldades. E o Botafogo jogando dentro de casa, né? Dentro do estádio Newton Santos, precisa fazer valer o mando de campo. Além de que na sua formação geral, o Botafogo é um time melhor do que o Vasco. Mas é um time totalmente desajustado, né? É um time totalmente mal gerido, mal treinado, né? A leitura de jogo do nosso treinador é medíocre. Ele não tem leitura, ele não tem postura ali dentro do campo. Cara, eu fico vendo, ontem eu vi o Fernando Diniz desesperado, chamando o jogador, dando bronca, movimentando o time. Eu vi o Zubeldia lá reclamando contra o juiz, levando o cartão amarelo. Eu vi o Abel Ferreira ali daquele jeito que ele fica sentadinho, daqui a pouco ele levanta, reclama pra caramba. Cara, essa é a postura de um treinador. Não estou dizendo que o cara deva ser mal educado, mas ele tem que ter sangue. O cara nem parece que tem o sangue italiano, né? Aquele sangue italiano, né? Aquele sangue quente, sanguíneo. O italiano é um cara sanguíneo, ele é muito reclamão. O italiano é muito reclamão. E nós não vemos essa característica no David Ancelotti, né? Ele pode ter todo o conhecimento, ele pode ter todas as informações, né? A formação técnica dele pode ser excelente, mas, cara, na direção ali do time não comporta aquele tipo de treinador, né? Para o Botafogo não comporta. Eu já expliquei isso sobre o DNA do treinador do Botafogo. Cara, o Botafogo é um time, eu já falei isso uma vez e volto a falar, um time extremamente covarde. O Botafogo faz 1-0, e recua para tentar fazer o segundo no contra-ataque. Ele não continua pressionando para fazer fechar o jogo. Ele não faz isso. O Botafogo sempre foi assim. Dificilmente o Botafogo jogou nessas circunstâncias. O Botafogo é um time que, quando o adversário pressiona muito, ele fica retrancado esperando ganhar um jogo num contra-ataque. O Botafogo dificilmente ele consegue manter aquela pressão de time grande que deve ser feita. Ontem eu vi ali o Palmeiras. Cara, o Palmeiras jogou com o time todo modificado e jogou de igual para igual com o Juventude, porque o Juventude jogou bem. O Juventude não jogou mal, mas o Palmeiras o tempo todo maltratando o Juventude na intensidade, né? Indo, fazendo, forçando a barra, jogando, fazendo faltas, fazendo jogadas em velocidade. O Vasco, por mais que tenha perdido para o São Paulo, jogando, fuçando ali o São Paulo. O São Paulo, por sua vez, com muitos contra-ataques, jogando com personalidade, tanto que chegou à vitória. Não chegou à vitória assim de orelhada, não foi uma vitória por acaso. O Vasco, em determinado momento, já não tinha mais o que fazer. O Fernando Diniz fez tudo o que podia e o Vasco acabou levando o segundo gol. Entendeu? Com jogadas
com jogadas contundentes. O Ferreirinha fez várias jogadas individuais ali, buscando um contra um contra o seu marcador. Né? Inclusive teve uma jogada que o jogador do Vasco recebeu, e eu vendo aqui com o meu genro, o jogo, ele é vascaíno, eu falei no cara, cara, esse cara, o jogador recebeu ali no bico da área, o jogador do São Paulo fazendo a marcação já dentro da área, e o jogador tentou trazer para o meio para poder chutar. Chutou até para fora. Eu falei, cara, ele não tinha que fazer isso. Ele tinha que ir para dentro daquele marcador que estava dentro da área e tentar o drible do cara ali. Quer dizer, ele deixou de fazer o combate, o confronto mano a mano com o seu marcador para buscar a bola no lugar onde tinha 3, 4 jogadores do São Paulo ali parados, enfileirados. Porque ele estava querendo buscar ângulo para chutar. Por que ele tirou a bola do confronto no mano a mano para levar a bola para um confronto onde tinha 4 contra 1? Não existe isso. E o Ferreirinha, lá do outro lado, não fez isso. Pegou a bola na mesma circunstância, poderia driblar para dentro, porque só tinha o Ferreirinha, o cara, não tinha mais ninguém do Vasco dentro da área. O Ferreirinha foi para o mano a mano, driblou o jogador do Vasco para a linha de fundo e cruzou, e o Luiz Gustavo fez o gol. Cara, são escolhas. São escolhas. Eu falei das escolhas aqui do Cris Ramos. Cara, uma bola que está sendo disputada, o cara vira para correr para receber um lançamento. Se ele não sabe nem se aquela bola vai continuar com o Botafogo. Não é, cara. Não é assim. Você tem que saber como você vai se portar dentro do campo em determinadas condições. Quando você dá uma casquinha, a gente vê muito isso acontecer com o Palmeiras. Os jogos do Racing mostram muito isso. Eu lembro, cara, como foram os gols do Racing contra o Botafogo. Eles fazem um lançamento vertical do zagueiro ou do volante, ou até do goleiro, fazem um lançamento vertical. Um jogador corre no corpo do zagueiro para disputar aquela bola na cabeça, mas ele, na realidade, ele não está disputando bola, ele está indo no corpo do jogador, e o outro vai por trás na mesma direção. Na mesma direção. Por quê? Porque quando essa bola passar por aquele zagueiro determinado que está ali, aonde a disputa de bola está sendo feita, vai cair lá na frente para ele. Vai cair lá na frente para ele. Então, cara, você tem que ter raciocínio, você tem que saber raciocinar dentro do campo. Então, o Botafogo não está tendo isso. O Botafogo não tem jogadas ensaiadas. O Botafogo não tem jogadas ensaiadas. O Botafogo não tem transição qualificada. A transição do Botafogo não está qualificada. E o David Ancelotti não está tendo a capacidade de gerenciar os jogadores durante o jogo. Durante o jogo. Porque isso, cara, é parte da função do treinador. Da função do treinador. É gerenciar, é ajustar. Cara, você não está apoiando como eu queria. Você não está marcando como eu queria. Cara, você está embolando com o seu companheiro ali. Você espaça mais um pouquinho. Joga um pouco mais distante dele. Ó, você está muito longe. Joga um pouco mais curto. Mais junto. Pô, o Cris Ramos. Pô, meu irmão. O Cris Ramos. 2 bolas ele tentou dar um drible de corpo no zagueiro. Ele não consegue driblar nem com a bola. Imagina ele dar drible de corpo. Uma outra coisa. Ele veio aqui, inclusive, antes, né, quando noticiaram a contratação dele, dizia que ele era um jogador de extrema velocidade. Era, inclusive, o jogador da Liga Espanhola que alcançou a maior velocidade no campo. Ele não consegue ganhar uma bola na corrida. Eu nunca vi o Cris Ramos ganhar uma bola na corrida do defensor. Todas as vezes que ele tenta botar uma bola na frente, o defensor chega na frente dele. Ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Então tem que ter leitura. O jogador também tem que ter leitura. Tem que ter capacidade de ler o jogo. E o Botafogo não está tendo essa capacidade. Os jogadores do Botafogo não estão tendo condições de fazer essa leitura do jogo. E muito menos o treinador na hora de fazer as substituições.
Eu já ouvi aqui agora, eu acordei cedo, mas acordei muito cedo, até acordei 5 horas, e estava com o nariz entupido, então não consegui dormir. Aí acordei, aí perdi o sono. Só que na hora que eu sentei, fui fazendo algumas coisas, tomando os remédios, aí acabei apagando, acordei ainda agora para fazer o vídeo. Então, aí antes disso eu vi alguns vídeos aqui, o TF, o Iverson Santos, são sempre os primeiros que me aparecem aqui, depois vai aparecendo outro durante o dia. E eu vi falando sobre a possível demissão do David Ancelotti. E eu já falei para vocês aqui, cara, o Botafogo poderia fazer um contato, permitir uma saída honrosa, Essa saída não seria uma demissão, mas um acordo no final do campeonato, a menos que o Botafogo não queira continuar, queira demiti-lo na data FIFA. Inclusive o Iverson falou assim, se demitir agora não tem nenhum técnico disponível a não ser os medalhões brasileiros que o Textor não gosta. Não, tem muito treinador disponível, inclusive treinador de alto nível, lá na Europa que está sem clube. O problema é que eles não gostam de pegar um clube assim em meio de temporada. Né? Eles não gostam de iniciar o trabalho deles no meio do trabalho de um outro. Eles não gostam. Cara, mas uma conversa e um bom convencimento financeiro, cara, o cara vai aceitar. Por quê? Porque você já está no final. Você já está no final. Ele não vai entrar aqui para salvar a pátria, né? Ele não vai aqui para salvar a pátria e ele não vai aqui para afundar também o time. Quando chegar aí na próxima data FIFA, que o Botafogo agora parece que pega o Vasco, depois vai pegar o Vitória, que é lá no Barradão, e depois parece que vem uma data FIFA. Ou o Botafogo vai pegar o Sport ou o Grêmio para depois vir uma data FIFA. É assim, mais ou menos. Então o treinador, quando chegar, ele vai treinar o time ali, ele vai dirigir o time ali por 3, 4 rodadas, no máximo ali, 3, 4 rodadas. Faltam 7, né? Se jogar 3, vai ficar faltando 4. Se jogar 2, 5. 5 rodadas ele vai dar continuidade ali, vai fazer, lógico, a escalação e fazer algumas mexidas, mas ele já vai poder observar alguns jogadores para a próxima temporada. Então não é difícil. Eu já coloquei o nome dos treinadores que estão disponíveis no mercado. Eles estão disponíveis, estão lá. Botei Alberto Celades, Rui Vitória, Bruno Victor, o Carlos Carvalhal. Tem muitos treinadores que estão ali. O Xavi, que foi treinador. Cara, se você vê a quantidade de títulos que aquele Xavi tem, é lógico, cara, que, porra, na segunda janela lá da Europa vai abrir uma vaga para um desses treinadores. Você vê quantos treinadores o Nottingham Forest já demitiu. Inclusive o Nuno do Espírito Santo. Eu não sei se ele está em algum time não, mas foi demitido ainda, mas eu não tenho essa certeza. Parece que o Victor Pereira, que é o técnico do Wolves, está pronto para ser demitido lá. Victor Pereira. Victor Pereira teve aqui no Fernanda, no Flamengo, no Corinthians, cara, mas ele pode vir para o Botafogo e dar certo. Porque é um excelente treinador. Se você vê a carreira dele, tem muitos títulos no currículo dele, e ele pode ser ali um treinador para o Botafogo. Já que o John Textor, que inclusive quer comprar o Wolverhampton, pode trazer o treinador deles logo para cá, para iniciar um período onde ele comece lá no início do ano que vem o seu trabalho. Já termina aqui fazendo algumas modificações, fazendo algumas observações e inicia lá no final, no início do ano que vem. Então tem muitos treinadores ali que é possível. Então, a minha ideia é que se faça um acordo com o David Ancelotti, dizendo para ele, cara, olha só, você no meio do ano, você vai se desligar para poder auxiliar o seu pai lá
Copa do Mundo. Isso aí já é parte do nosso contrato. Então, cara, já que nós estamos nessa insatisfação com o seu trabalho, ou o seu trabalho não está sendo produtivo aqui no Botafogo, o que você acha da gente fazer um distrato agora? Você se libera agora, no início do ano, você já começa a preparar o seu trabalho para você se juntar ao seu pai lá no meio do ano, cara. E você sai através de um acordo. Você não vai ser demitido e nem vai pedir demissão. Vai ser um acordo, um distrato. E aí, cara, você vai contratar outro treinador. Mas você já tem que estar conversando com o cara para você já conversar com outro treinador também. Para chegar no convencimento do outro treinador. Correto? Cara, esse negócio de, muita entrevista, não, vamos entrevistar treinador. Aí vocês viram quais os treinadores que o Botafogo entrevistou. Tá de Vasco Matos. Só treinador, cara, meia boca. Não adianta. Não adianta. Infelizmente, eu até vou concordar com meu filho. Pai, o Botafogo tem que contratar um treinador que tenha realmente currículo. O cara que tenha sido campeão, entendeu? O cara que tenha trabalho bem executado, tenha classificado o time para a Champions League, como fez o Arthur Jorge, né? Tenha classificado o time para Premier League, na Premier League, né? Tenha na La Liga, no Campeonato Alemão. Tem que ter esses caras, entendeu? Tem que ter esses caras. Tem muito, eu não botei não, tem muito técnico alemão ali que tá livre no mercado. Tem muito técnico inglês, técnico alemão, holandês, tem técnico holandês. É lógico, vai ter uma dificuldade de língua, mas, meu irmão, eles estão ali. Não é que não tenha treinador, não. Tem treinador, sim. E muito bons treinadores livres para o Botafogo aí chegar num acordo para a demissão do David Ancelotti. Agora tem que ir lá no cara e convencer. Se o cara pede 2 milhões, cara, oferece 2 milhões e 200 ali, que é para convencer o cara a vir logo agora, né? Assumir o time nas 3, 4 últimas rodadas. O cara já assume, já vê quem é que serve dentro do esquema tático dele, né? Vai fazer alguns treinamentos. Pode, inclusive, fazer o treinamento da data FIFA, né? Daquele período de 15 dias que o futebol fica parado. E já vai fazendo as suas observações para, no ano que vem, começar já com um elenco renovado. Bom, mas essa é a minha opinião, é a opinião do canal. Eu fico por aqui. Saudações alvinegras.